por favor. Apocalipse capítulo 3, uma conversa que nós vamos ter nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. O último livro da Bíblia, capítulo 3, a igreja, a quinta carta à igreja de Sardes. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e confirma ao restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, nesta noite, glorifica o teu nome mais uma vez, fale comigo e fale com os teus filhos e filhas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção, alguns minutos, louvado seja Deus, nesta palavra que nós vamos dividir com os irmãos nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, irmãos, escrevendo às igrejas da Ásia Menor, aleluia, as 7 igrejas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a quinta carta que nós vamos falar dela, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Bem, dessas 7 igrejas, se Jesus viesse naqueles tempos, ele acharia 2 igrejas perfeitas, sem nenhuma repreensão, que seria a igreja de Esmirna, a 2ª igreja, e a 6ª igreja, a igreja de Filadélfia. Essas duas igrejas, diante de Jesus Cristo, ela era irrepreensível. Louvado seja o nome de já naquele tempo. Amém? As outras igrejas, louvado seja Deus, elas eram repreensíveis em muitas coisas. Mas a quinta carta, a igreja de Sardes, louvado seja Deus, Jesus, ele se identifica como anjo da igreja, ele se identifica ao anjo da igreja, ao responsável pela igreja, aleluia. E ele se identifica como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso fala da perfeição de Deus, aleluia. Se nós entendermos o que é esse 7 Espíritos, eu vou aqui em Isaías capítulo 11, versículo 2, para nós entendermos o que é esse 7 Espíritos. Glória a Jesus.
Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha o que está escrito. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aí eu vou ler de novo o versículo 1 e o 2 de Isaías 11. Aleluia. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Quem foi o que saiu de Jessé? Jessé, aleluia, era o pai de Davi. Quem foi que saiu da família? Quem foi esse rebento? Jesus Cristo. Amém? E repousará sobre Jesus, sobre ele, o Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria. 2. E de inteligência. 3. E o Espírito de conselho e de fortaleza. E o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esses são os 7 Espíritos de Deus. Aleluia. Que estava em Cristo. E eu creio que o Espírito Santo também derrama isso na vida da igreja, na vida dos fiéis. Como assim, pastor Ricardo? Aleluia. O Espírito Santo, ele quer derramar em nós sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e o principal, temor do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, ele se identifica ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Isso fala dos 7 Espíritos que eu já dividi com os irmãos no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Aleluia. Isso fala da perfeição que está em Deus. Amém? Da perfeição. 7 é o número da perfeição. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E as 7 que tem, que escreve isso diz que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Louvado. O que significa isso? Aleluia. Essas estrelas significam os pastores das 7 igrejas. Aleluia. Que estão também nas mãos de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Os pastores das 7 igrejas estão também nas mãos de Deus. Aqui. Os pastores que estão na frente da obra de Deus hoje na terra estão também nas mãos de Deus. Ainda que alguém pense, meus irmãos e irmãs de mim, minhas irmãs, aleluia, glória a Jesus, que alguém possa fazer a obra do jeito que quer, sem obediência a Deus, possa até ser que ele faça. Mas se não fizer direito, vai prestar conta com aquele que é o dono da obra. Louvado seja o nome do Senhor. Né? É isso que nós vamos começar a entender aqui. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Vou repetir a leitura para ir para o versículo 2. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Olha o versículo 2. Olha o versículo, a complementação do versículo 1. Eu sei as tuas obras. Ele sabe, ele vê. Amém? Glória a Jesus. Que tem nome de que vive e estás morto. A pior coisa que pode acontecer com o obreiro. A pior coisa que pode acontecer com o pastor, a pior coisa que pode acontecer com o crente, é ele ter a aparência de estar vivo, mas espiritualmente está morto. Aleluia! Já naquele tempo, há mais ou menos 1940 anos atrás, já existiam homens na igreja de Cristo que tinha aparência de que estava vivo, mas estava morto. Aleluia! Aleluia! Comigo não pode acontecer isto. Com os irmãos e as irmãs que estão aqui não pode acontecer isto. Se sentimos que não managaxergue a comunácia,
se notarmos e sentirmos, aleluia, que a nossa vida é uma vida de aparência espiritual, nós temos um remédio. Temos um remédio para qual remédio, pastor Ricardo? É os pés de Jesus Cristo. Aleluia, não é outra coisa, é os pés de Jesus Cristo, aleluia. Lá tem renovo, lá tem consolo, lá tem revestimento, lá tem unção, lá tem misericórdia, lá tem vida. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Quantos hoje, irmãos? Quantos hoje? Quantos hoje? Aleluia, louvado seja Deus. Espiritualmente, não tem vida diante de Deus. Não tem vida diante de Deus. Aleluia. Só tem a carcaça. É como um sepulcro caiado. Meu Deus, é muito profundo isso aqui. E eu hoje meditando, vim para aqui, buscando de Deus uma palavra, aleluia, louvado seja Deus. E essa palavra veio. Eu meditei, fiquei meditando na mente, eu já conheço ela, eu já li algumas vezes, já até preguei algumas vezes, e veio. Eu fiquei meditando. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não é para ninguém ficar assustado, mas é para nós redobrarmos a vigilância. Não é para ninguém ficar assustado, mas é para nós aumentarmos um pouquinho da oração. Não é para ninguém ficar assustado, mas é para nós jejuarmos um pouquinho mais pela nossa alma. Não é para ninguém ficar assustado, aleluia, mas é para nós ir os pés de Deus e perguntar a Deus como é que está a nossa vida diante dele, aleluia. Não é diante de mim, não é diante dessa placa que está ali fora, não, é diante de Deus, aleluia, glória, porque nós somos de Deus, nós somos servos de Deus, nós estamos aqui servindo a Deus, nós estamos aqui prestando um culto para Deus, o nosso culto é para Deus, e Ele quer receber, e eu creio que Ele está recebendo. A pior coisa que pode acontecer conosco, a pior coisa que pode acontecer com uma igreja, é a igreja se reunir para prestar culto para nós mesmos, aleluia, aleluia. Um culto para nós mesmos é um culto que Deus não recebe, não está presente, por causa da nossa mortandade espiritual. Aleluia. Isso não pode acontecer conosco. Glória a Jesus. Aleluia! A nossa vida tem que ser uma vida de vigilância. A nossa vida tem que ser uma vida de testemunho. Quando eu digo para os irmãos que o culto não termina aqui, é porque nós somos igreja de Deus e nós temos que ser um culto, irmão. Nós temos que ser um culto. E muita gente não está entendendo isto, minhas irmãs. E muita gente não está entendendo isto. Nós temos que ser um culto. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, versículo 2. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus está exortando, animando ao pastor da igreja de Sardes. Amém, glória a Jesus. Jesus está falando comigo, que sou responsável, aleluia. Eu preciso ser vigilante, aleluia. E se tem alguém aqui que está morrendo espiritualmente, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai te colocar de pé. Amém? Ser vigilante e confirma, levanta o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmãos, presta atenção, Jesus é santo. A obra é santa. Nós somos santos. Jesus nos chamou para sermos separados do mundo, do sistema. O que hoje a gente mais vê é crente andando e se comportando como o mundo. Crente parece que, irmãos, isso aqui é para nós refletir.
Crente que ele parece que ele está com saudade da vida que as pessoas que não são crentes vivem. Ele então não tem saudade do céu, ele tem saudade da terra, ele quer ficar na terra, porque ele se comporta e a aparência dele e dela é como uma pessoa da terra, como se não fosse Jerusalém. Aí, irmãos, eu vou confirmar aqui uma palavra que Paulo falou aos irmãos em Éfeso. Eu vou explicar Éfeso capítulo 4, versículo 17. Olha o que está escrito. Só me acompanhe. Só me acompanha ouvindo, não precisa abrir. A santidade cristã é oposta aos costumes do gentio. Olha o título. A minha vida como crente se opõe à vida de uma pessoa que não é crente. Sabe que eu preciso ser mais explícito para nós aqui? Irmão, a pior coisa, se tem uma coisa que eu não quero, é estar pregando para uma igreja que corre risco de ir para o inferno porque não está entendendo a palavra de Deus. Eu ando em muitos lugares, agora eu não sou pastor, mas eu vou pregar Laxérgia, Comunácia, e vejo homens e mulheres que estão ali dentro, como participando do corpo do sangue de Cristo, mas olho para ele e vejo mais mundo na vida deles do que a simplicidade que Jesus Cristo estabeleceu para a sua igreja. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje pode tudo, mas não pode, meu. Hoje o evangelho pode tudo e é proibido você falar as coisas que tem que ser falado. Mas não pode. Aleluia. Deus é santo. E a Bíblia diz que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Nós vamos para participar da comunhão. Nós vamos participar da comunhão. Aleluia. Vamos participar da comunhão. E a Bíblia diz que aquele que come e bebe sem entender, come e bebe para a sua própria condenação, porque não está entendendo, não está discernindo. Não está discernindo. Aleluia. Eu já falei aqui de culto fúnebre que eu fiz, eu não quero repetir. Não quero repetir, mas eu já falei de pessoas que não tinham uma vida de testemunho. Não tinha uma vida de testemunho, de repente morreu. E a gente faz o culto e diz que está no céu. E Jesus lá disse, mas aqui não entrou. A gente aqui fala, está descansando. E Jesus vai falar, não está não, aqui não entrou não. Por quê, Senhor? Porque na terra não tinha prazer em dar testemunho de mim. Não tinha prazer em andar comigo. Não tinha prazer em andar em obediência a mim. Aqui não entrou. Aleluia! 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 Irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Tem muitas igrejas à nossa volta. Tem muitos pastores à nossa volta. Muitos pastores. Mas 99, 98, 95, vou botar 90% deles não estão preparando uma igreja para encontrar com Jesus Cristo. Eles querem igreja como status. Eu não quero igreja como status. Esse espaço está aqui. E esse aqui é o meu canto de oração. Eu ia muito para o monte, eu estou indo até para o monte, mas eu vou pouco. Isso aqui é o meu canto de oração. Se não vier mais ninguém aqui, isso aqui vai ficar aberto, eu vou ficar chorando e orando aqui. Porque esse aqui é o meu canto de oração. Onde eu reúno com os irmãos. Mas se ninguém mais quiser vir aqui por causa da palavra, vai continuar aberto, eu vou continuar orando, chorando. Porque eu quero preparar uma igreja que agrade a Deus. Uma igreja que agrade a Deus, irmãos. Uma igreja que agrade a Deus. Uma igreja que Jesus Cristo fique feliz com ela, a começar por mim. Aleluia. A começar por mim.
Vou voltar para o Apocalipse, mas vou ter que ler isso aqui. Santidade cristã é oposta ao costume do gentio. Olha o versículo 17, versículo 4, 17 de Efésios. E digo isto e testifico do Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade dos seus sentidos. Gentio e judeu, no tempo de Paulo, judeu era aqueles, louvado seja o Senhor, que era o povo de Deus, gentio era aqueles que não eram o povo de Deus. E segundo Paulo, eles tinham a vaidade, estava no entendimento deles. Eles eram vaidosos aqui, e o que era aqui transparecia por fora. Eles eram vaidosos, presta atenção em mim, eles eram vaidosos no entendimento, eles não entendiam, eles eram vaidosos do gentio, eles não entendiam. Olha o versículo 18, eles eram entenebrecidos. O que é isso? Eles não tinham entendimento, aleluia. Entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus pela ignorância que há nele, pela dureza dos seus corações. Eles eram entenebrecidos, eles não tinham entendimento, aleluia. Paulo disse assim, ó, eu digo e testifico no Senhor, que não ande como eles, não se comporte como eles. Por quê? Porque eles são vaidosos, não têm entendimento, são entenebrecidos. O entendimento deles não é perfeito, eles não conhecem a Deus. E vocês conhecem, não se comporte e não ande como eles. Aleluia, aleluia. Paulo estava exortando eles. Por que Paulo estava exortando? Aí eu vou me aprofundar mais um pouquinho e já volto para Apocalipse. Aleluia. Porque Paulo entrou na Ásia Menor e pregou durante 2 anos. E a história diz que pregando, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas. Feiticeiro, livro de feitiçaria era queimado, jogado no fogo. Muitas pessoas, mas nem todo mundo se converteu. E aqueles que não se converteram continuaram vivendo a sua vida. Mas alguns crentes que estavam já na igreja estavam olhando para eles e começaram a se comportar como aqueles que não estavam convertidos. E Paulo disse: não se comporte e não ande como eles. Nós não somos religiosos, irmãos. Nós somos cristãos. Não somos católico, apostólico, romano. Somos católico, apostólico e cristão. Porque católico é universal. Não somos romano. Não somos testemunha de Jeová. Não somos. Não somos. A Assembleia de Deus é um detalhe. O pastor Ricardo não carrega a bandeira de Assembleia. Eu estou agendando para pregar na Igreja Batista no mês que vem. Eu prego na Igreja Batista, na Igreja Universal, na Igreja, onde me chamar. Porque eu não carrego bandeira de Assembleia de Deus, é um detalhe, porque eu nasci na Assembleia de Deus, é um detalhe. É um detalhe. Eu carrego a bandeira de Cristo. Eu estou ensinando os irmãos a carregar a bandeira de Cristo. Eu estou ensinando os irmãos a carregar a bandeira de Cristo. Nós temos que ser cristocêntrico. Cristocêntrico, que é isso? Ter Cristo no centro da nossa vida. E Cristo, o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele que está trabalhando, Ele tem ciúme de nós. Ele não quer ver as irmãs misturadas, se comportando, se vestindo, andando como o mundo. Ele quer simplicidade em tudo. Em tudo. Aleluia, 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 aleluia. E a minha responsabilidade é preparar uma igreja para ser apresentado a Cristo. E essa igreja tem que ser pura, imaculada. A começar por mim. A começar por mim. Aleluia. A começar por mim. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ser vigilante. Versículo 2 de Apocalipse. Ser vigilante. E confirma o restante que estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus falou: ser vigilante, pastor. Desperta mais alguns que também estão para morrer. Tem uns que estão mortos aí, mas tem alguns que estão ali para a morte. Desperta estes. Não deixe eles morrerem. Leva eles para a oração, para o jejum, para a vigilância,
para a leitura da Bíblia, para a separação do mundo, leva eles para isso. Não deixa eles morrer. Olha o versículo 3, vem comigo. Lembra de Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Jesus Cristo, irmão, Ele exorta, Ele avisa hoje, Ele avisa amanhã, Ele avisa depois da manhã, Ele avisa. Mas quando Ele vê que o homem e a mulher é inveterado no mal, ou Ele deixa, ou Ele permite que o inimigo toque. Ou Ele deixa, o Espírito Santo sai. O Espírito Santo sai. E tem muita pessoa andando na terra sem o Espírito Santo. Eu vou falar uma coisa que não se escandaliza. Até tendo alguma manifestação, até falando em língua. Mas o diabo também fala em língua. Satanás também fala em língua. Você não vai ouvir isso em muitos lugares. Satanás também fala em língua. Ele fala. Ele também tem manifestações. Aleluia. Por isso é que eu estou sempre animando os irmãos aqui. Vai para a oração, vai orar, vai para a oração. Para que nós não sejamos levados ou enganados. Para que nós não andemos na terra na indução de Satanás, na indução do inimigo. O nosso inimigo, Jesus disse assim, ó, ele é ardiloso. Não ignoreis os seus ardis, ele é ardiloso. Esse negócio de dizer que ele está debaixo do pé, debaixo do meu, eu vou falar agora, debaixo do meu pé, ele não está. Talvez ele esteja debaixo do pé de alguns irmãos por aí, mas debaixo do meu ele não está. A Bíblia diz que ele está ao meu derredor. Satanás está ao meu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Está ao meu derredor, buscando uma brecha para arrancar de mim a comunhão, para arrancar de nós a unção, para arrancar de nós a alegria, managaxéria como massa. Aleluia! Então a palavra que Deus mandou falar conosco nesta noite, aleluia, é para que nós vamos dobrar a vigilância. Vamos estar vivos diante de Deus. Aleluia. Porque nós andávamos no caminho de morte. Segundo Efésios 2, Ele nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Que é isto? Lembra da nossa vida pregressa? Quem já foi do mundo aqui, lembra? Lembra? Aleluia. Ofensas e pecados. Nós estávamos mortos. Ele nos vivificou, nos deu vida. Aleluia. 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 Jesus Cristo não quer só, aleluia, nos colocar uma roupa bonitinha, nos dar uma aparência, eu não bebo mais, eu não fumo mais. Não é só isso. Aleluia. Ele quer mudar por dentro. Ele quer transformar, mudar o nosso caráter. Amém? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mudar a nossa mentalidade, maneira de pensar. Aleluia. Ele quer purificar os nossos olhos, purificar a nossa boca, a maneira de coisas que nós falamos, purificar nossas mãos, atos. Ele manda a cheia. Ele quer nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então, irmãos, ninguém se escandalize, nem se ofenda. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo nos ama. Louvado seja Deus. E por nos amar, Ele fala conosco. Louvado seja Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda, e arrepende. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele fala, Ele exorta, Ele avisa. Mas se eu for impenitente, como eu vou repetir, aleluia, ou Ele me deixa, vou andar aí, vou pregar, vou ir, vou vir, mas estou seco, estou vazio. Tem muita gente assim? Mas muita gente. Eu soube de umas, eu não vou falar porque é um escândalo grande do pastor, foi bem próximo de nós aqui,
Um escândalo grande, eu não vou falar, eu já conhecia ele e já sabia há muito tempo olhando para ele que ele não estava bem, e agora ver coisa que nem, glória a Jesus, louvado seja Deus. Né? E é isso que o inimigo faz. É isso que o inimigo faz. Né? Louvado seja Deus. Versículo 4. Olha o versículo 4. Olha que coisa linda. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Algumas pessoas na igreja, no meio de uma contaminação, elas não se contaminaram. Algumas pessoas na igreja, aqui em Guadalupe, Ricardo Albuquerque, Rio de Janeiro, do jeito que o evangelho está, mas tem muitas pessoas que estão entendendo, aleluia, louvado, está no meio de um povo contaminado, mas ele não está se contaminando. Por quê, pastor? Porque ele está agarrado em Jesus Cristo, está agarrado na palavra, está nos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Nós temos que ser essa pessoa. Nós temos que ser essa pessoa. No meio do evangelho corrompido, no meio de uma inversão de valores, do que está o evangelho no Rio de Janeiro, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, não estou generalizando, porque eu sei que ainda existem os fiéis na terra. Jesus está dizendo que ainda tem fiel, ainda tem homens que estão nos pés dele, mulheres que ainda estão nos pés dele, que não, em meio à contaminação, eles não estão se contaminando. Ainda existem pessoas assim. Ele que está falando, aleluia. Vou ler de novo. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Né? São dignas de andar com Jesus de branco. Olha o versículo 5. Olha o versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai que está diante dos anjos. Vou ler de novo, reflete no que será lido para nós. O que vencer será vestido de vestes brancas. Quem vai ser vestido de vestes brancas, pastor? Quem vencer. Quem vencer. Vencer o quê? A guerra. Que guerra espiritual que nós estamos travando? Que tipo de guerra é essa? Contra o mundo, contra a carne e contra Satanás. O mundo está na mão dele. Aleluia. A carne somos nós, o nosso desejo, a nossa vontade e a nossa rebeldia. Aleluia. É a nossa carne. Nós somos inimigos de nós. Nós somos inimigos de nós. Aleluia. Glória a Jesus. Não me responda, mas eu tenho pedido, exortado os animados irmãos aqui, ore e jejue pelas suas vidas. Nós estamos conseguindo fazer isso? Não me responda. Não me responda. Amém? Aleluia. Se você não está conseguindo orar e jejuar, se você passar um mês sem orar e sem jejuar, sem orar, uma oração que tu sinta a Deus e jejuar, irmão, se você não está conseguindo, isso é natural. E o natural, a tendência dele é ser carnal. E no céu não tem lugar nem para natural, nem para carnal. Não tem lugar, infelizmente não tem. Não tem. Não tem. Infelizmente não tem. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Significa que aquele que não vencer, aquele que não venceu o mundo, o sistema, a carne, a sua carne e Satanás, ele corre o risco de ter o nome riscado do livro da vida. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Talvez você não encontre uma palavra dessa que está na Bíblia, na boca de muitos pastores e muitas igrejas. Tu encontra. Mas eu preciso falar. Falei assim, o que eu vou falar essa noite? É isso que tu vai falar. Desperta o povo que vem aqui. Desperta. E desperta você também. Desperta você também. Aleluia.
Aí eu vou te falar aqui para os irmãos e para as irmãs que estão aqui. Louvado seja o Senhor. Se tu puder, desperta o teu parente próximo que está na igreja e tu sabe que ele está na igreja servindo ao homem. Eu não quero aqui ninguém me servindo. Nós temos que servir a Deus, não é a mim. Eu vou falar mais uma coisa aqui. Eu não quero que ninguém. Eu vou lá na igreja do pastor legal porque o pastor Ricardo é legal. Eu não sou legal, irmão. Eu sou pastor, eu sou ensinador. Fora do púlpito, a gente brinca, a gente ri, a gente come um hambúrguer, toma uma Coca-Cola. Mas aqui eu tenho que falar para os irmãos a verdade que Deus me manda, porque nós seremos salvos pela palavra de Deus. É a palavra que vai nos salvar. E ai daquele que está escondendo a palavra do povo, porque ele quer o povo nos pés dele. Como já passou gente por aqui? Já passou algumas pessoas por aqui e não permaneceram. Mas eu não posso mudar a palavra. Eu não posso mudar a palavra. Porque essa palavra vai nos levar para o céu. Amém? Aleluia. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma esquecerei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Versículo 6 para terminar. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a nós, que somos igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Amém? Esta palavra, junto com a que foi lida, para nós meditarmos, foi o que Deus nos deu nesta noite. Esta palavra, medite. Em Apocalipse 3, medite. Amém? E na que foi lida, Hebreus 10, a partir de 19, que também ali é muito profundo. Medite. Louvado seja no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou falar uma coisa aqui, já terminei a mensagem, mas vou falar uma coisa aqui. Deus fez a parte dele. Jesus fez a parte dele. E eu preciso fazer a minha. Onde eu entendo isso? Quando eu leio Josué capítulo 1. Meu servo Moisés é morto, mas tu vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Como eu fui com Moisés, assim sou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte, ser corajoso, se esforça e ser corajoso, porque você vai fazer esse povo entrar na terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, porque eu sou contigo por onde quer que você andar. Entende? Jesus fez a parte dele. Eu preciso fazer a minha. Jesus fez a parte dele. Nós precisamos fazer a nossa. Foi ele que disse: se alguém quiser vir após mim, tome hoje a sua cruz e me siga. Se alguém quiser. Se alguém quiser. Amém? Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Cante comigo este hino.